bem-vindo a mais um workshop da comunidade Raízes. Seja bem-vindo. E neste nosso encontro, nós vamos falar de um tema muito importante que marcou a vida de todos nós. Estamos falando de vocações, no mês vocacional. E neste momento, nós convidamos dois sacerdotes que fizeram parte da nossa vida, Quincas, enquanto missionários. Padre Lino Elias Guerra, já com 30 anos de sacerdócio, e o Padre Gilson, que tem também pouco mais de 20 anos, mas uma longa experiência enquanto homem de Deus. E é com os dois que nós vamos levar esse bate-papo, que com certeza vai aquecer o seu coração. Assim foi conosco também um dia, não é mesmo? Sim, sem dúvida alguma. Seja muito bem-vindo aqui, você, meu amigo, que nos acompanhe mais uma vez nessa nova edição do Workshop Raízes. É muito satisfatória esse momento, né, de estar aqui mais uma vez, reunidos assim para testemunhar uma trajetória, né, um caminho percorrido, dedicado a um propósito, assim, que a cada dia foi se renovando, a cada dia foi se moldando, né, e de forma muito especial, assim, poder testemunhar uma caminhada que teceu amizades, né, laços, né, vínculos verdadeiros que duram para sempre, né? Então, assim, ao longo do caminho, seguimos nossa trajetória, mas nos reencontramos e nos reencontramos sempre com uma satisfação muito grande, porque é motivo de celebrar, é motivo de estarmos juntos mais uma vez e de celebrar essa amizade que um dia nos reuniu. E para começar, eu já convido o Padre Lino, que eu conheci ainda nos anos 80, no início dos anos 80, como seminarista, alfaiate e um chamado de Deus. Padre Lino, afinal de contas, quem é o sacerdote? E fala também um pouquinho para a gente da sua vocação. Olha, eu comecei, no meu entendimento, eu fui um leitor da Bíblia, eu li a palavra de Deus o tempo todo, que eu queria conhecer a palavra. Depois, a minha vontade de aprofundar na espiritualidade, fiquei conhecendo a renovação. A renovação para mim era um achado, um fato assim marcante para mim. E aí fui me aprofundando nos grupos de oração, fui caminhando, e por esse motivo dessa caminhada de renovação, eu creio que desembocou na vocação sacerdotal. E o sacerdote? Não tinha nenhum projeto de ser sacerdote. Essa foi a minha caminhada de espiritualidade, na renovação. E me lembro que, pelo fato de eu ter empenhado na renovação, nos grupos de oração, eu fui fundador de grupos de oração, eu reativei vários grupos de oração. Então, era como que, digamos, um lazer participar da renovação. E nessa caminhada, assim, alegre, feliz e de louvação, alguém falou assim: por que você não vai ser padre? Eu não concordei, não aceitei aquela palavra, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça, ficou martelando. E acabou que fui caminhando. E a ponto de ir para o seminário, e nem pensava em ser padre, fui lá para o seminário. Já pensou, no seminário ainda não tem a intenção de ser padre? Mas eu creio que a renovação que foi o fator principal que foi solidificando a ideia, a vontade, ou sei lá, a renovação foi solidificando esse projeto de ser um padre. É que foi, aos poucos, entrando no meu coração. E fui admitindo essa possibilidade. Agora, nós também, poucos anos depois, encontramos com um jovem frei. E ele tocou todos nós e nos deixou cativados. Primeiro pela vivacidade. Assim como o Padre Lino sempre demonstrou essa juventude, eu me lembro, né, Quincas? O Padre Lino ia conosco para todos os encontros, de ônibus, a pé, onde quer que tinha evento, estava conosco. Mas nós conhecemos em Betim esse frei que encantou todos nós. Tanto que até hoje, eu confesso para vocês, eu tenho dificuldade em falar Padre Gilson. Ainda lá dentro eu me recordo dos tempos de Frei Gilson, mas conosco aqui, um homem da comunicação social, um homem de Deus que tem tocado muita gente
e com certeza você conhece Padre Gilson. E aí, como é que foi essa vocação em sua vida? Queridos irmãos e irmãs, primeiro manifestar a alegria de poder estar entre irmãos. Isso é sempre algo muito bom. Depois, eu diria, para mim hoje, olhando a minha trajetória, a vocação ela nasce como uma resposta a uma insatisfação. Eu cheguei a dizer até quando já sacerdote que eu era um padre frustrado, mas feliz. Por quê? Primeiro que criança pequena, não em Barbacena, mas em Juiz de Fora, pertinho, eu quis ser tudo. Eu pensei, não, eu vou fazer medicina, depois não, eu vou fazer veterinário, depois eu acabei fazendo um segundo grau técnico, eu fui para o CTU fazer eletrotécnica, depois larguei tudo, tendo sido escoteiro muito tempo, fiquei empolgado com a possibilidade do quartel, fui para o 10º Batalhão de Infantaria e de repente nada disso preencheu. E aí veio aquela ideia, né, já num clima de renovação, para vocês terem uma ideia, sem fazer conta, terminado meu primeiro seminário de vida no Espírito, fazendo a minha primeira experiência de oração, eu a fiz com o Padre Jonas, e na equipe que foi a Juiz de Fora estava Luzia Santiago, que há 6 meses tinha acabado de entrar para a Canção Nova. Então você imagina que foi ali na esquina, né? Então assim, lá eu fiz essa experiência do batismo no Espírito e a vida começou a mudar. Veio o desejo de ser de Deus. Conheci os franciscanos, resolvi então, por amor aos animais, às coisas, às pessoas, eu resolvi que seria franciscano. Aí passei por Santos Dumont, São João del Rei, Visconde do Rio Branco, né? Também Cruzeiro de Quiricema, o auge da teologia da libertação. Padre Frei Gilson morando numa colônia, segunda, quarta e sexta cortando cana, terça e quinta fazendo tijolo. Eu e mais 3 frades, uma experiência de inserção no meio popular. Daí, terminado, vim para Betim, né, pertinho aqui. E em Betim fazer filosofia, e falei, não, eu não quero ser padre, eu quero ser irmão. Acho que um pouco como Nino, não pensava, né, na questão do sacerdócio, mas o amor a Deus, aquela questão de ser consagrado ao Senhor. Aí sim a renovação, o rebanhão, que naquela época era rebanhinho ainda, né? O rebanhinho ainda, lá no Decamão, depois quando ele veio para o ginásio, lá em Betim. E aí fui fazer filosofia, comecei psicologia, de lá eu saí dos franciscanos, morei um tempo em São José da Lapa, voltei para o seminário, me ordenei sacerdote. Assim, fiquei 18 anos no Morro Alto, em Vespasiano, e depois já aqui agora como coordenador desta comunidade há 6 anos. E sempre enfronhado na renovação carismática católica. Hoje mesmo na celebração eu dizia, a vida do ser humano, a vida de um católico, ela só ganha sentido a partir do batismo no Espírito. Mergulho na graça de Deus. E aí poder levar essa corrente de graça onde quer que a gente vá. De um jeito ou de outro, de um jeito mais carismático, menos carismático, né? Mas sempre abordando o batismo no Espírito. Não tem outra experiência. E fiquei super empolgado quando, na Basílica de São João de Latrão, há 3 anos atrás, eu ouvia o Papa Francisco dizendo assim, por favor, levem a experiência do seminário de vida, né, para as suas paróquias. Levem a experiência do batismo no Espírito para as suas paróquias. A renovação carismática católica é uma corrente de graça para a Igreja Católica. E ali a gente pulava mais do que podia e gritava amém, aleluia, né? Glória a Deus.
E foi mesmo um momento assim maravilhoso, quando a PET nos convidou a de novo renovarmos essa experiência. E você imagina aquela basílica lotada de sacerdotes do mundo inteiro, e todo mundo erguendo as mãos e louvando e glorificando o nome do Senhor. Foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. E eu disse com tranquilidade: essa é a igreja que eu pertenço. Que maravilha! Me faz lembrar também, Quincas, então aqueles retiros nacionais de sacerdote que sempre aconteceram e cativaram muitos jovens vocacionados. E eu me lembro de participar de Renasce. O Quincas também, como apoiadores, nós tocamos um dos Renasces que aconteceu aqui, se não me engano, no Dom Orione. E esses dois sempre foram figuras carimbadas. Pergunto ao Padre Lino: a experiência do Renasce marcou sua vida? E até hoje tem espaço para um jovem consagrar a vida para Deus como sacerdote? Padre Lino. Aquele Renasce no Dom Orione foi uma marca muito forte. Porque foi uma primeira experiência, eu, o Gilson, o William, o Alvin, e foi doloroso, foi sofrido, foi um cansaço, foi uma experiência dramática, traumática. Nunca passamos por uma experiência tão dolorosa. A gente ficou exausto, mas cheio de gratidão, porque foi um aprendizado fantástico. E aquela nossa caminhada ali, aconteceu o Grupo Raiz lá cantando, a Comunidade Raízes, e todo mundo falava para mim assim: de onde é que esse grupo? Até o Dom Fernando falou, foi daqui mesmo. Foi o primeiro ministério de música que surgiu talvez no Brasil, sei lá, tocando o Renasce, participou do Renasce conosco. Então foi uma experiência muito forte, muito assim, digamos, uma experiência de dor, porque não sabia o que fazer. Tinha que levar o pessoal para o aeroporto, levar o pessoal lá para a rodoviária. Eu chamava tanta gente, aqui alimentação para o povo, rebanhando pessoas para trabalhar na cozinha. 430 e poucos seminários. Foi assim, uma experiência dramática, mas que no final a gente ficou, aprendeu a lição. Um aprendizado construído no sacrifício. E também o Renasce sempre foi assim. O Renasce não nasceu em quatro paredes, nasceu, até o nome dessa noção, né? O Renasce nasce, ele surge no sacrifício, no desamparo, nas dificuldades. Não é um projeto de laboratório que surge o Renasce. Ele surge nas dificuldades. Lá dentro do seminário, naquele tempo, os nossos colegas seminaristas eram todos militantes políticos. A gente não sabia o que fazer com aquilo ali. Não sabia o que fazer. As pessoas falavam lá, tem que ser assim, mas alguma coisa dentro de mim não concordava. Então aquele sentimento. E a renovação é que esse aspecto arrojado fez a diferença na minha vida. E essa renovação carismática católica, que foi assim, fez a diferença na minha vida, e levou eu ir para o seminário e se tornar um padre. Mas eu quero lembrar também um outro fato interessante nessa caminhada, que quando, e foi em 84, eu recebi, em 85, Gilson, eu recebi no seminário um convite para o Renasce. E lá, quem me deu o recado para o Renasce, sobre o Renasce, ficou me olhando, vendo a minha reação, porque naquele tempo era muito difícil. E eles ficaram me olhando assim, não lembro quem, mas eu sei que eu fiquei, as pessoas ficam olhando para mim para ver qual era a minha reação, se eu ia pular de alegria, mas eu me contive. Mas foi ótimo, em 85, receber o convite para o Renasce. Já foi suficiente para eu me alegrar muito e foi uma vitamina para a minha caminhada de seminarista, tão difícil no seminário. Então, e aí veio aquele primeiro encontro lá no Mercado da Boa Viagem, foi o primeiro passo, você foi a pessoa que foi lá, fui te conhecendo, mas você me levou lá no encontro. E dava a impressão que eu já estava familiarizado com o Renasce, de tanta alegria, porque essa renovação já foi suficiente para fazer aquela revolução na minha vida. O Renasce veio complementar
esse trabalho de espiritualidade. E para a minha vocação, que estava lá, toda arrebentada, toda esgarçada dentro do seminário, não sabia o que fazer. Eu entrei para o seminário dia 15 de fevereiro de 83. E dia 30 de junho, eu fiquei sabendo do Renasce, em Cubatão. Naquele período, nós tínhamos ainda seminarista, Padre Marcelo, Padre Zeca, Deus Edeste, era seminarista ainda, com Marcelão e outros tantos. Ali nós começamos, e aquilo que o Lino disse é muito interessante, Adriano, porque, e Quincas, e você também que participa conosco, o Renasce, ele nasce do desejo de seminaristas, como o Lino mesmo disse, desejosos de continuar bebendo da renovação carismática católica. Mas nós mesmos arrumávamos as coisas. E a gente não tinha muito tempo por causa dos estudos. Então nós já tivemos assim experiência de chegar, não ter casa para acontecer o retiro. Nós nos lembramos de Brasília, com Dom Vitor de Formosa. Na semana do encontro, a irmã cancelou o aluguel do colégio. Aí nós fomos para uma quadra. O caminhão o caminhão do exército chegou, despejou aquele caminhão de colchões. Cada um pegou um colchão, subiu para aquelas arquibancadas para poder dormir. Não tinha jeito para a gente tomar banho. Nós fomos lá, compramos aquelas mangueiras, esses conduítes de luz assim. Colocava na torneira da pia do banheiro, a gente tomava banho de cueca, né? O outro segurando assim, e água fria. E de noite, rapaz, assim, cala a boca, quem está perto desse irmão ungido, manda ele calar a boca que eu quero dormir. E o outro roncava do outro lado. Nossa, mas nós já passamos apertos, viu? Não dormiu o pessoal na quadra, teve que arranjar uma casa para o pessoal ficar lá um pouco. Não tinha padre, só tinha um bispo. Eu estava lá, eu fugi, me ordenei diácono, e estava lá no retiro, para poder aprender. Cheguei lá, sobrou para mim, não sabia o que fazer. O padre, o fundador dos salvistas, num dos nossos renascens, lá para aquele nortão, gente, o homem pegou tanto pernilongo, tanto muriçoca, que o padre teve um febrão danado. Os gêmeos, padre Gilberto. Não, e os gêmeos aquela vez em Cachoeiro do Itapemirim, que os pés ficou desse tamanho assim. Nós tínhamos gêmeos idênticos, o Wellington e o Wallace, são da diocese de Niterói. Gêmeos idênticos, pois também, olha, a muriçoca baixou naqueles meninos. Não foi fácil, não. Ônibus que furava pneu. Nós que dormimos uma vez, resolvemos ir para o retiro de trem, e que chegou lá, o bendito, quando nós chegamos em Vitória, não tinha mais trem para Cachoeiro. Nós dormimos na rodoviária para pegar o ônibus no primeiro dia cedo. Tudo isso nós enfrentamos de Bíblia debaixo do braço e louvando a Deus, dizendo, vale a pena ser de Deus, né? Andando pelas ruas de Salvador, cantando, né? Vai sacudir, vai abalar quando o meu Senhor chegar. Foi muito bom. Nós temos muitas histórias. Muitas histórias interessantes. E a gente enfrentou todo tipo de dificuldade. Não faltou. Mesmo, não faltou. E até hoje ainda não conseguimos superar. Nós temos pessoas que vão ao retiro e os reitores não podem saber que elas estão lá. Porque são contra a renovação carismática católica. Então até hoje a gente tem isso, né? Mas na formação dos padres, vocês não percebem que exatamente essa semente dos anos 80, eu digo porque eu fui professor da teologia, participei da formação de uma boa geração de sacerdotes da Arquidiocese de BH, e eu notei que de alguns anos para cá, esse perfil de espiritualidade que vocês dois cultivam tanto, se tornou algo comum. Nos anos 80 não era. Realmente alguém que se portasse num seminário como o carismático, ele correria risco de, inclusive, talvez, nem se ordenar. Porque ele tinha que aprender toda a convivência da sua diocese, o seu jeito de ser. Não estou falando precisamente de Belo Horizonte, mas de algo muito comum na formação do clero. Hoje, do perfil desses novos egressos,
a gente encontra uma geração nova, muitos orantes. Sim, sem dúvida. Eu tenho essa impressão também, Adriano, inclusive assim, que eles foram os pavimentadores, Sim, né? Essa geração, assim, desse caminho que foi aberto, né? E que lá no passado tinha tudo isso, como o Adriano está dizendo. Às vezes corria-se o risco até de nem chegar à ordenação, né? Mas foi muito necessário, e esse sofrimento trouxe, sem dúvida nenhuma, esse fruto, né? De um caminho pavimentado, né? Onde o Adriano, lá na formação dos seminaristas de hoje, pôde e pode perceber justamente assim, essa nova postura, esse novo comportamento meio que introjetado no dia a dia deles, né? Que com certeza tem influência de tudo que já foi feito por eles, né? Isso. Agora, eu gostaria, até mesmo caminhando para o final desse nosso encontro, que Padre Gilson, depois Padre Lino, pudesse comentar com a gente também sobre esse chamado. Muita gente está nos assistindo aqui, quem sabe os jovens, com o desejo de se consagrar a Deus. Pode sim ser numa comunidade verde, pode ser o seu trabalho na sua paróquia, mas quem sabe pode ser o trabalho no sacerdócio. Então, fica conosco a mensagem do Padre Gilson e também do Padre Lino. Padre Gilson, o senhor primeiro, por favor. Primeira coisa que a gente precisa trazer para os tempos atuais, que ser padre não é e nem pode ser uma fuga. Eu acho que você tem que ter o que deixar. Quando você olha na Sagrada Escritura a vocação dos 12, todos eles estavam ocupados. Até mesmo Natanael, né? Que o Senhor diz assim: eu te vi debaixo da figueira. Naquele tempo se fazia debaixo da figueira o que a gente faz na roça atrás da bananeira. E a gente chama de obrar, que é trabalhar, engrossar a veia do pescoço, né? Ele estava lá ocupado. E ele teve que deixar aquilo e vir porque alguém o chamou. Meu irmão, olha, eu não sei o que você faz, mas se você sente que está faltando alguma coisa, apesar de tanta coisa que você tem, que você experimenta, que você vive, talvez esta nostalgia, essa falta de um algo mais, seja justamente um chamado a uma vida consagrada. Que, repito, não é não amar, mas como o próprio Jesus pergunta para Pedro: tu me amas mais do que estes? Se você sente que pode e quer amar mais, vale a pena o caminho do sacerdócio. Ser padre, para mim, é uma tarefa, uma realização. Várias pessoas já me fizeram essa pergunta: se eu sou feliz como padre. Eu sou. Eu me sinto realizado como padre. Para eu que não tinha a intenção de ser padre, não tinha um projeto de ser padre, não tinha. Isso não passou por mim. A ponto mesmo de que, no meu tempo de seminário, quando eu comecei, ainda não tinha cristalizado aquela ideia de ser padre, e eu fiquei até preocupado com aquilo ali, não sabia o que fazer. Mas eu estava tão empenhado na caminhada de espiritualidade, eu deixei o barco correr. Fomos caminhando. E aí, resolvi, na surdina, eu comigo mesmo, de fazer uma entrevista com pessoas para poder me ajudar a decidir a ser padre. Aí eu pensei assim: vou falar com o pessoal da Pastoral da Oração, para me dar opinião. Aí pensei, vai ser ótimo falar com as mulheres da Pastoral da Oração, se vale a pena ser padre. Não vai me convencer, porque todos vão aplaudir. Então eu não concordei. Se eu falar com os colegas, muitos colegas lá de trabalho, que eu vou ser padre, qual a opinião deles? Eles vão fazer chacota. Então também não vai compensar. Aí fiquei naquela dúvida, como resolver esse impasse, porque eu estava com dúvida de ser padre, de decidir falar que eu vou ser padre, decidi lá no seminário, eu estava mesmo num dilema. Aí, um dia eu falei assim:
ó, daqui a 15 dias eu vou resolver essa situação. Vou fazer uma meta de trabalho. Vou entrar em oração, daqui a 15 dias eu quero ver se eu tenho uma decisão. E aí, botei aqui na cabeça um espaço de 15 dias. Uma coisa da minha cabeça, eu não sei o que é isso. E aí, nesse propósito de 15 dias, o que aconteceu? Veio uma frase assim para mim: olha, não tem nada melhor do que ser padre. Uma frase assim que me veio. Aí eu pensei comigo, é isso mesmo, pronto, não vou me preocupar mais. E aí, fiquei tranquilo e a coisa caminhou. Eu queria também, ia falar, Nicolas? Eu queria também, para que você que está nos acompanhando, tivesse uma ideia de quanto estar ao lado do Padre Lino e do Padre Gilson é algo grandioso para mim e para o Quincas, porque nós crescemos junto com os dois, e para ser honesto com vocês, tendo eles como contemporâneos nossos na renovação carismática. Então crescemos juntos, embora os dois uma caminhada sacerdotal, então com muito mais profundidade teologal, se tornaram os nossos párocos, nossos mestres, e continuam sendo amigos. Eu bebi muito da fonte, ouvindo o Padre Gilson até hoje, assistindo seus programas também pela Cresap, e tendo o Lino como nosso companheiro, acompanhando ele em várias paróquias ao longo da trajetória. Mas talvez você que não conheça, queira descobrir um pouco mais quem é Padre Lino e Padre Gilson. Então, a minha sugestão, Quincas, é que tanto o Padre Gilson quanto o Padre Lino pudessem se revelar para nós. Como? Contando quem sou eu, o que eu gosto de fazer. Eu já adianto que os dois são ligados à natureza, então na verdade são 4 ligados à natureza. Eles podem contar um pouquinho do que gostam, do hobby, das preciosidades, dos seus sonhos. Então nós estamos resumindo várias perguntas, uma pequena apresentação para você entender que por trás do sacerdote você tem um homem, e um homem de Deus, que tem seus amores, seus gostos, seus desejos, sonhos, projetos, e é claro, você percebeu por eles suas realizações. Padre Gilson, por favor. Quem é Padre Gilson? Natural de Juiz de Fora, alguém que gosta da natureza, como ele mesmo disse, alguém que gosta de ler a Bíblia, alguém que gosta de adoração, mas alguém que gosta de montar a cavalo, gosta de subir a montanha, gosta de cachoeira, gosta de animais, que mexe com porco, com galinha, com pato, com marreco, que tem filhos, né? Eu adotei 26 filhos, moram comigo, já sou bisavô, nasceu esta semana, meu 3º bisneto, Noah, né? Que vem aí da palavra de Deus, o descanso, o repouso. Tenho um filho sacerdote, premonstratense, né? E assim, estou aí, né? Coordeno hoje a Cresap, gosto de viola, gosto de MPB, gosto de passear, gosto de viajar, né? Gosto de Pablo Neruda, gosto de Fernando Sabino, gosto de ler, assim. Olha, eu sou leitor fanático, li muitas coisas. Só do Drummond de Andrade e Fernando Sabino eu acompanhei 7 anos, todos os domingos, as suas crônicas. Li muitas crônicas, milhares de crônicas nos jornais. E na Bíblia tem as crônicas também. Se você ler as crônicas na Bíblia, vocês vão ter uma síntese da história da Bíblia. Então isso é muito importante. O Gilson falou da natureza, também seria redundante eu repetir que isso é a mesma coisa. Lá na minha casa, lá tem uma horta, lá tem as galinhas, então eu também sou amante da natureza. Então nessa caminhada a gente faz uma simbiose, a fé não se separa da natureza, você faz esse trânsito, embora as duas são distintas, mas essa simbiose ela existe e tem que existir, do contrário, uma coisa enfraquece a outra. Então, quem não gosta da cachoeira, quantas lá em Caratinga, nós íamos para a cachoeira, nós íamos para as matas, passear nos jardins da cidade, nos montes que nós saímos aí para o mundo afora, a gente sempre tem um espaço da natureza, a gente vai. No Inhotim, já fui lá várias vezes no Inhotim, então a gente ama
A natureza faz parte da espiritualidade de cada um de nós. E atualmente, o Padre Lino está onde? Como falar com o Padre Lino? Olha, eu estou morando na minha casa, eu estou com uso de ordem, não estou em paróquias, nenhuma paróquia atualmente. Estou auxiliando lá em Betim, mas não tenho nenhum vínculo assim, digamos, oficial. Estou lá em Betim. E ajudo nas paróquias de São Francisco, a paróquia Nossa do Carmo, e lá no PTB também, outras paróquias, eu ajudo, estou ajudando. E o Padre Gilson? O Padre Gilson ficou 18 anos no Morro Alto, hoje tem 6 anos que eu estou aqui à frente da CRESAP, coordenando o trabalho pastoral, né, também como conselheiro junto ao Conselho Estadual da Renovação e também como membro do Ministério Cristo Sacerdote, acompanhando os padres que passam por essa experiência carismática no Brasil. Padre Gilson, nossa gratidão, é tão bom perceber essa vocação que exala alegria, que transformou nossa vida e continua transformando a vida de muita gente. E eu digo para você, conheça Padre Lino, conheça Padre Gilson. E o Padre Gilson também está nos meios de comunicação, não é mesmo? Sim, nós temos aí canal, né, o Padre Gilson no YouTube, tem também no Instagram, tem também programas de televisão, tem um programa de rádio. Nós estamos aí, né, anunciando, é preciso evangelizar. Deus tem pressa, né? Então a gente tem também aqui na comunidade uma rádio comunitária, uma rádio web, tem também a comunidade que estou acompanhando agora, que tem uma TV, que é a Rádio Rosa Mística e TV Rosa Mística. Nós estamos em Casa Branca, né, lá com sede lá. E também por acompanhar o Secretariado Rainha da Paz, que cuida das aparições de Medjugorje. Nós temos aí vários grupos de viagens, de peregrinação. Este ano mesmo nós fizemos uma peregrinação pela Terra Santa, voltando depois, passando também por Guadalupe. Assim, nós estamos aí. Que Deus abençoe sempre. Quincas, quer dar uma palavra de direcionamento ao final? Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, assim, obrigado pela presença. E tudo isso nós chamamos de marcas, né? Marcas que deixamos pelo caminho. E ao olhar para trás, quando nós enxergamos nossas pegadas, o sentimento é de gratidão, né? E de esperança também, no sentido de que quando os que agora estão vindo, ao olharem por este caminho e ao perceberem os vestígios dessas pegadas, possam também trilhar essa trajetória de felicidade, de realização, que traz e gera tanta gratidão no nosso coração e que nos faz dizer assim, de forma uníssona, né? Valeu a pena. Tem valido a pena. Sim. E por isso, seguimos juntos. Gratidão a você que nos acompanhou. Continue em sintonia. A comunidade Raízes sempre propondo momentos inovadores de transformação, momentos históricos que cativam a nossa vida. Então, pelo YouTube, pelas redes sociais, você acompanha essa obra que é de Deus. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, gente.